denúncia que é igual à acusação. Vai-se para julgamento. Andamos 4 anos e 9 meses a fazer um julgamento e no final do julgamento os acusadores dizem assim: vamos alterar 43 pontos da acusação. Isto é, na prática, vamos reescrever a acusação. Vamos fazer outra acusação. Que leitura é que isto pode ter? Que a acusação estava errada. Se a acusação estava errada, logo aí eu estou inocente. Que eles sentiram a necessidade de pedir ao Tribunal 43 alterações da acusação. Mas porquê é que o tinham que condenar, Carlos? Porquê é que era o alvo? Eu não sou... Teve inimigos ao longo da vida. Isso todos temos. Quem é que não tem inimigos? Mas a ponto de o conseguirem Cristina, condenar num a minha caso absolvição era a queda do edifício judicial português. Depois de tudo o que se passou, depois da campanha mediática que se fez, da histeria coletiva que se criou neste país, de tudo o que foi sendo publicado até ao longo do julgamento, em que se reproduziam coisas que se passavam na audiência, mas só a parte negativa e se escondia a parte positiva, onde não se fazia o contraditório das fontes de informação. Mas acha que um juiz consegue conviver para o resto da vida com o peso de ter condenado uma pessoa inocente? Espero que não. Ainda ontem eu afirmei publicamente, conheci um caso em Angola de um homem, pelos crimes que cometeu, morreu aos gritos a pedir perdão a Deus, por remorso. E a única coisa, eu não tenho desejo de vingança, não tenho ódios, porque habituei-me a viver com realidade. E este processo transformou-me até numa pessoa mais tolerante. E admito como princípio de vida de que errar é humano, embora este erro aqui tenha muito de perverso e muito de planeado e muito planificado. Mas se eu fosse uma pessoa de vinganças, a única vingança que eu desejo é que as pessoas que fizeram o que me fizeram, quando estiverem a morrer, estejam lúcidos, saibam que vão morrer, que saibam que vão encontrar qualquer coisa do outro lado. Acreditem nisso. Porque nessa altura eu não tenho a menor dúvida de que sofrerão com remorsos muito mais do que eu estou a sofrer há 9 anos. E essa é a minha vingança. É que o remorso acabe por invadir o pensamento e a alma dessas pessoas na hora da morte. Não quer que seja agora. Que vivam com injustiça, que continuem a ser injustos, que continuem a ser perversos, que continuem a ser impunes porque não respondem perante ninguém. Façam o que quiserem. Prendam-me, matem-me, façam o que quiserem. Agora, não perdoarei. Se Deus existe, e eu acredito numa entidade superior, não perdoarei a Deus se no momento da morte dessas pessoas não os apresentar perante o remorso. Esse é o grande castigo, é a grande sentença que pesa sobre eles, eu como juiz. É um homem destruído, Carlos. Destruído? Sim. Não. Ninguém me destrói. Eu gosto muito de mim. E quando se tem a consciência tranquila como eu tenho, o único drama com que eu vivo neste momento é, de facto, o reflexo disto não é em mim. Já vivi o que tinha a viver. Vou fazer 70. Uma idade vetusta. Não estou gaga. Ainda gosto de apreciar a beleza, e um bom livro, e um bom filme, e a natureza. Mas não pensa muitas vezes no Carlos que seria se isto não tivesse acontecido? Não tenho, é evidente, tenho saudades de um futuro que não tive. Mas isso não me preocupa. Não vai ter, tem noção disso. Posso ter outro, tão reconfortante como como o passado que tive. Há várias formas de um homem se realizar, de um ser humano se realizar. Não é preciso apresentar um programa de televisão para me sentir realizado. Há muita coisa que eu ainda tenho que fazer ou posso fazer. Carlos, mas eu já sei, e a minha carreira é muito pequenina. Eu já sei o que é estar ali. Eu já sei o que é o público gostar de nós. O público sentir-nos como família. E o que eu sinto é que, para muitos portugueses, o primeiro sentimento foi desilusão. Desiludiram-se com o Carlos. Como é que é o Carlos que esteve ali, de repente na rua, sentir o olhar de ódio às vezes? Não. Nunca sentiu isso? Ódio não. Nem nas mensagens que já leu não. De alguns portugueses? Não. Olha, eu recebo, no meu site eu recebi até hoje perto de 15 mil mensagens, das quais 2% são a acusar-me, e desses 2%, uma minoria com palavras insultuosas. Mas também tenho muitas mensagens, mas muitas, nomeadamente a partir do momento em que abri páginas no Facebook
e expus o meu caso. E as pessoas começaram a ir ao meu site. Tenho muitos casos. E ainda hoje, de manhã, abri o computador, tinha mais 6 ou 7 de pessoas a pedir-me desculpa por terem alguma vez imaginado que eu era culpado. Porque as pessoas estão a começar a ser informadas, coisa que não foram. As pessoas foram intoxicadas, foram manipuladas e neste momento estão a ser informadas. E esse livro é a grande fonte de informação. E estão de tal maneira a ser informadas que já ultrapassou fronteiras. Um dos maiores jornalistas de investigação do mundo, que é o Daniel Estulin, que escreveu livros sobre o Clube de Bilderberg, que vendeu 3,5 milhões de exemplares, sobre os Wikileaks e agora sobre o Instituto Tavistock em Londres, fez-me uma entrevista, ouviu falar deste caso, publicou ontem no site dele essa entrevista, com um comentário dele, em que acaba o comentário dele assim, mais ou menos estas palavras: Carlos, estarei contigo ombro a ombro para lutar contra esta mentira. O Daniel Estulin. E aquilo é visto por milhões de pessoas, aquele site. Mas o Carlos, para além do público que o via, nos amigos, que há sempre os que vão embora, há sempre aqueles que se aproximam. Os que foram embora não eram amigos. Sim. Portanto, eu hoje percebo isso. Quer dizer, a amizade é muito artificial na nossa vida de televisão. Não sente isso? Sim. Então, se um dia lhe acontecer alguma coisa, vai ver as pessoas que deixarão de conviver consigo. Mas nunca nos olhos deles sentiu a dúvida? Nos meus amigos? Sim. Não. Pelo contrário. Não, pelo contrário. Os meus amigos, e apareceram novos amigos, pessoas que eu conhecia, mas que eu nunca tinha convivido com elas, e que apareceram na linha da frente. Nunca. O que eu sinto quando vou à rua, vou ao shopping, há pessoas que vêm ter comigo a dar-me apoio. Não têm vergonha, são pessoas de alguma forma corajosas, mas à frente toda a gente, Paz Cruz, força, apertam uma mão, abraçam-me. Mulheres e homens, portanto, aqui são mulheres. Estou bem acompanhado. Mulheres e homens. Há outras pessoas que olham para mim, e eu olho para elas, e há ali um desafio, ver quem é que vai olhar primeiro. Nunca sou eu. Porque eu tenho a consciência tão tranquila, Cristina. E é isso, olha, eu durmo bem, não tenho pesadelos, durmo 8 horas por dia. E o único drama que eu tenho na vida, que há bocado ia dizer, e depois desviámos o assunto, é o reflexo disto no crescimento da minha filha. Porque ela... O que é que a Mariana sabe disto? Tudo. Não falamos do assunto. O que é tudo? Tudo é saber os crimes de que eu sou acusado, que fui condenado, que estive preso e que posso voltar a ser preso. E a única vez que ela me tocou no assunto, estávamos os dois sozinhos, assim, out of the blue, sem propósito de nada, ela estava a ver a televisão. Oh pai, tu podes voltar a ser preso. Eu engoli em seco e disse, oh filha, eu não acredito porque o pai não fez nada de mal. Ah, está bem. E continuou a ver televisão. Mas a Mariana é muito pequenina. A Marta já é uma mulher. A Marta alguma vez lhe disse, pai, diz-me a verdade. Alguma vez sentiu dúvida na Marta? Não, de maneira nenhuma. A Marta nunca me disse isso, porque nunca teve necessidade de qualquer resposta da minha parte. Nem a Marta, nem a Marluce, nem a Raquel, nem o Martim, nem a Roberta, nem a Mariana. Nem a Mariana. A Mariana tem um sentido, que ao mesmo tempo é divertido, porque é de uma ternura, tem um sentido de proteção do pai. Eu escorrego e caio lá na sala, e ela vai correr, oh pai, estás bem, estás bem. Portanto, não. Mas tem medo pelo crescimento da sua filha? Tenho medo pelas marcas que isto vai deixar na minha filha. Tenho medo que ela possa vir aquilo que eu jamais quereria que ela fosse, que era uma cidadã revoltada. Isso pode acontecer. A Marta passou por isso. Aliás, a Marta foi nossa convidada recentemente. Felizmente. E a Marta esteve ali no limite. Exatamente. Felizmente, a Marta conseguiu reequilibrar-se. Porque uma pessoa revoltada é uma pessoa que perde a capacidade de raciocinar. E a luta pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, e se quisermos ser mais idealistas pelo nosso bairro ou pelo nosso país, tem que ser feita através de uma grande racionalização, através de uma argumentação indestrutível. E é isso que eu faço nesse livro. Tentem negar o que está aí. Tentem. É o desafio que eu faço a quem quer que seja. Leiam e depois digam, isto está aqui é mentira. Porque isso são documentos oficiais. O que está aí são transcrições do que se passou dentro do tribunal. Que as pessoas nunca leram, nunca ouviram, não sabem. Não falámos disso. Estão aqui bilhetes que trocou com Carlos Silva. Exatamente.
porquê é que trocou bilhetes com Carlos Silvino se não o conhecia? Porquê é que o fez quando estava preso? Nunca escreveu ninguém desconhecido? Sim. Alguma vez esteve presa? Mas porquê é que Alguma vez o esteve fez? presa? Vou-lhe explicar. O Carlos diz aqui que se arrepende de o ter feito. Não, vou-lhe explicar. Houve um dia na EPPJ que o Dr. Manuel Abrantes me disse que tinha escrito uma carta ao Carlos Silvino. Eu perguntei-lhe, ele respondeu. Eu que estava preso, não sabia porque é que estava acusado. Li o que vinha nos jornais e sabia que havia um senhor chamado Carlos Silvino que dizia que não me conhecia. Mas se ele estava na Casa Pia, estava envolvido, de facto, neste tipo de situações, era para mim, em teoria, uma fonte valiosa de informação. Eu escrevi a ele como poderia escrever agora ao Presidente Cavaco Silva, se eu considerasse... Mas o que é que queria saber dele? A verdade. Só se ler os bilhetes, vê as perguntas que eu lhe faço. Pergunto, você sabe que não me conhece. Porque é que fulano de tal, pus o nome que aí está só por iniciais, me anda a acusar? E veja as respostas que ele dá. Na fase em que ele ainda não tomava comprimidos, não é? Porque o Silvino, de facto, altera completamente o comportamento quando começa a fazer uma medicação que um dos mais eminentes médicos legistas portugueses, que é o professor Pinto da Costa, declarou, está publicado, eu citei no livro, que de facto aquele tipo de tratamento só pode alterar os comportamentos e a pessoa perde a noção da realidade. Era isso que queriam, que o Carlos Silvino perdesse a noção da realidade, porque a partir daí ele diria tudo o que quisessem. E se a sua realidade, Carlos, for ficar preso 7 anos? Eu não... É o único cenário sobre o qual eu não pronuncio, que é o cenário futuro da sentença que vier aí. Até lá quero viver o dia-a-dia. Continuando a minha luta, o melhor possível, beneficiando dos afetos da minha família, retribuindo esses afetos, com o grande amor que tenho por eles. E depois, quando chegar a hora, logo verei que tipo de reação terei. Mas, só se disser assim, mas é impossível não pensar nisso. Claro que eu penso nisso. Mas como não tenho nenhuma decisão tomada na minha cabeça, se acontecer o pior, como não tenho nenhuma se acontecer o melhor, não é se acontecer o melhor, cuidado. Eu quero ser muito rigoroso nas palavras. Não tenho nada decidido se acontecer o pior. Como não tenho nada decidido se acontecer o justo. E o justo só pode ser, de acordo com a verdade, a minha absolvição. E disso, façam o que quiserem de mim. Eu nunca abdicarei desta posição. E acho que esse livro é um contributo muito importante para as pessoas, pelo menos, admitirem que não estão informadas e procurarem informação. Porque só um cidadão bem informado é que é um cidadão justo e é um cidadão livre. Não é emprenhar de ouvido, não é ver as grandes manchetes e depois não ler o que está dentro das notícias, e não é ir atrás de notícias como tantos casos que a gente conhece, ainda um recente que eu não vou citar, mas que hoje está nas bancas outra vez. O que é que perdeu com isto tudo? O que é que perdi? Olha, perdi alguma espontaneidade, perdi alguma alegria de viver, isso perdi muito, porque tive que me dedicar a coisas asquerosas, que é ler esse processo, e portanto, páginas tantas sentimos que estamos a chafurdar numa coisa viscosa. Perdi, lamentavelmente, gastei mal muito do meu tempo dedicando-me a isso, porque abandonei, de alguma forma, os laços familiares, e disso estou francamente arrependido. Perdi muito os primeiros meses de vida da minha filha. Perdi o não assistir aos primeiros passos, o não assistir à primeira palavra dita pela Mariana. Enfim, mas guardo, por outro lado, apesar de estar preso, a imagem da primeira vez que ela andou e que entrou na sala de visitas e veio lá do fundo da sala a correr para mim de braços abertos, deste tamanho. O Carlos diz que há 3 grupos de portugueses. Os que acreditam em si, os que o acham culpado, os que têm dúvidas. Sim. A minha opinião não é relevante, eu faço parte dos que têm dúvidas. Sim. Mas não tenho dúvida nenhuma que todos os portugueses gostavam que o senhor televisão fosse inocente. Obrigado, Cristina. Agora, deixe-me só dizer uma coisa, perdão. Não vamos ter tempo, Carlos. Não, é só, exatamente para qualquer desses 3 grupos,